Salve, salve, galera! Hélio Soares aqui, iniciando mais um Simbora Cast. Semanalmente nós vamos estar aqui entrevistando escritores e escritoras piauienses, né? Falando dessa nossa paixão pelos livros, pelo universo das letras, né? E nesse podcast desta semana nós estamos trazendo aí uma pessoa para lá de especial, um amigo querido aí de longas datas, né? Das atividades culturais aqui em Teresina, em Timon também. Ele é filho de Timon, né? Mas já está radicado aqui em Teresina há muitos anos, né? Ele estreou recentemente em livro, não é? Tá certo? Em livro mesmo, chegou a publicar. Eu estou falando de Dudu Galiza. Dudu Galiza, seja bem-vindo, meu querido. Wellington, obrigado pelo convite. Fiquei felicíssimo, né? Com o Simbora Podcast. Assim. Fiquei feliz com legal. É o nome da coluna que eu mantenho aqui no portal, não é? No Piauí Hoje. E eu resolvi manter, porque de certo modo já é um bordão meu, né? Nas minhas postagens nas redes sociais, simbora, não é? Simbora. E aí, exatamente. E vamos dizer, um prazer nosso recebê-lo aqui para a gente falar. Ô, Dudu, me diga uma coisa, como é que começou essa tua paixão pelos livros, pela escrita? O Wellington começou cedo, através da música, né? Não pela poesia, mas pela letra musical, né? Sei. Quando eu ainda era secundarista, a escola promovia festivais de música. E eu estava naquela ânsia de aprender a tocar instrumento musical, violão, outros instrumentos, e eu queria compor. Então eu participei do festival da escola, secundarista da época, secundarista, e eu fiz a letra da música e um amigo musicou. Que maravilha! Uma música que falava E sobre... foi classificada a música? Ganhou em primeiro lugar. Nós ganhamos em primeiro lugar. Foi minha primeira composição, minha primeira e única composição musical. Parou aí, cara? Parei aí, mas eu pretendo voltar, né? Depois que aprendi um pouco do violão, eu pretendo compor novamente a letra, né? Que bom, então. E, Dudu, e quanto aos poetas que o influenciaram nesse seu caminhar poético, né? São vários. São Quem é que marca os você? clássicos, assim, mas para mim o Bandeira, Manuel Bandeira. Eita, Manuel Bandeira. Quando eu vi o poema O Bicho, eu fiquei louco. Nossa, como vi ontem um bicho na imundice deste pátio, né? Ele fala a minha língua, assim, poxa, é tão simples ao mesmo tempo, tão erudito. Exatamente. Poxa, como é que pode? Ele é muito imagético. Muito imagético, é o cotidiano, né? São as memórias. Fala das coisas simples. E de uma forma muito simples, né? O que eu gosto dele é isso aí. Parece ingênuo, mas não é ingênuo, isso é uma coisa fantástica. Porque ele era um homem muito culto, muito né? culto. Você trouxe aí, parece que tem um livro aí sobre... Eu trouxe a minha influência sobre o Manuel Bandeira. Eu acho que era o centenário do Bandeira. Esse é um dos meus poetas preferidos também, o centenário do Bandeira. Eita, aqui, olha que coisa linda. Foi um presentaço que eu ganhei. Mostrando aqui para os nossos, tá certo, internautas, Bandeira, a vida inteira. Olha que coisa, edições, alumbramento, né? Meu primeiro alumbramento. Olha que coisa linda. Eu acho que é um poeta recifense, não é? De Pernambuco, não é? Mas que influenciou uma geração, todos os poetas que vieram depois dele, né? Está inserido no modernismo, né? Geralmente eu enquadro no modernismo da primeira fase, né? É a fase mais interessante do modernismo, de 22, né? De 22? Ele não esteve lá, né? Mas não esteve presente, Os Sapos, né? O poema Os Sapos, né? Uma crítica lá, interessante. Quer dizer que ele marcou a sua poesia. Marcou demais. Eu era um rato de biblioteca, né? Que bom, aí então. eu vi uma antologia. Sei. Bandeira. Eu acho que eram os 50 melhores poemas do Manuel Bandeira. Que ótimo. E aí eu ficava fascinado, cada página, eu li umas 50 vezes antes de devolver para a biblioteca. Eu pedi emprestado, né? E aí os sapos eram uma coisa encantadora. Ritmo, né? O sapo. Ave Maria, aquela. Trem de Ferro, que é extremamente musical. Né? Bandeira. Vamos embora para Pazarga. Lá Sua Amiga do Rei.
sabe? O bicho, que a O gente bicho mencionou é aqui. demais, né? Eu gosto muito do poema dele que diz assim: se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Pessoal, A alma é que estraga o amor. amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. E ele vem lá de Cinza das Horas, quando tinha tuberculose, Exatamente. Quase ele morre, quase né, ele cara? morre. É porque morriam, né? Os Naquela poetas, né? época era doença fatal, né? Fatal. Era E o tuberculose. Bandeira viveu seus 80 anos. Viveu bem, né? Se recuperou. E tal. Já foi para a Europa, né? Não sei se Suíça, foi né? Clavadel, na Suíça. Exatamente. No sanatório de Clavadel. E ele escreveu Cinza das Horas, que nome lindo, Cinza das Horas. Cinza das Horas, né? E, de certo modo, é um prenúncio da morte. Prenúncio da morte, É um né? prenúncio da E morte. lá ele encontrou com outros poetas, com Paul Lourdes, o francês. Exatamente. Né? E eu não sei se está nos Cinza das Horas, o poema Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpio ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas vias da máquina quente, cai gota a gota do coração. E aí, nestes versos de angústia rouca, eu ficava encantado com aquilo. Viva Manuel Bandeira! A vida inteira. A vida inteira, que poderia ter sido e que não foi. Tosse. Mandou chamar o médico. Mandou chamar o médico. Diga 33. É interessante que eu noto, é uma coisa, não sei se você concorda, quer dizer, nós sabemos esses poemas de cor, muitos dos poemas do Bandeira, do Drummond, do Vinícius, né? Hoje praticamente nós ignoramos, não sabemos um poema inteiro dos poetas contemporâneos, não é? Eu sou uma espécie de ator, assim, eu faço uma espécie de monólogo. Eu fazia isso, ainda faço, quando eu era mais novo, por causa desse rapaz aqui, Bandeira. Eu ficava de frente ao espelho e eu faço versos, eu ficava declamando, recitando, tava pegando... Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo bem comportado. Esse Bandeira é vocação do Recife, é coisa mais linda. A vocação do Recife é sensacional. É imagético, né? É interessante que o Bandeira é uma grande paixão, né? Sim, aí você bebeu muito aí no Manuel Bandeira, se inspirou, né? Veio vindo outros. E como é que se deu os primeiros escritos, entendendo? As primeiras publicações? Aí eu me arrisquei, aí eu comecei a me arriscar depois que eu li Bandeira e outros poetas, né? Pessoas, a turma toda de Portugal. Até Camões eu li. E aí eu comecei a escrever, esse negócio é bonito, eu vou escrever. Escrevi umas coisinhas assim que ficava muito aquém do que, né, que é um poema, né? E participei de uma coletânea também da própria escola, e lá estava lá um poema meu, tá? Um poema bem singelo, mas fiquei feliz com aquele poema. Foi um dos primeiros passos da minha escrita. Mas a letra de música foi onde se iniciou tudo, né? Mas foi reforçada pelas leituras, né? Depois veio o Salgado Maranhão, que aí o Salgado Maranhão, pronto. Além de um grande amigo, um grande influenciador também, né, Dudu? Meu compadre, né? O padrinho da Sofia, minha filha. E aí ele fez uma verdadeira oficina literária. Foi, né? Assim, de uma certa forma, de uma forma indireta. Sei. Né? Que onde ele teve em casa. Indicando livros, dando dicas. Dando dicas, é assim... seja breve nisso, tal, a estrutura de um poema. E também passei a pesquisar a poesia contemporânea. Que coisa boa. Conheci muita gente, né? As redes sociais proporcionam muito isso. Maria, se ela for utilizada bem, o universo é a melhor ferramenta. Fazer bom uso. Bom uso. Você, por exemplo, nós estávamos falando do Bandeira, entendeu? Melhores poemas do Bandeira, você encontra. Melhores poemas do Drummond, Cecília Meirelles, Cora Coralina, entendeu? Drummond você descobre tudo. Antigamente você precisava ir a uma biblioteca, pesquisar. Hoje está praticamente em tuas mãos, né? E hoje eu mantive contato com essa turma contemporânea que está arrebentando nacionalmente, né? Quem é que você destacaria aí desses contemporâneos? Tasso de Melo, né, que é de São Paulo.
Mas a turma, aqui em Teresina, a turma escreve muito bem. Está escrevendo Escreve bem? muito bem. A Marleide Lins A Lady Lin é é uma poeta de mão sensacional. cheia. O Nathan Souza, um grande amigo. Isso, o Natan Nathan Souza está tá arrebentando e arrebentando, levando todos os prêmios é, praticamente, né? praticamente. É um cara que incentiva demais a gente, né? Tem o Caio Negreiros, Caio ele Negreiros, escreve, tá certo? E textozinhos curtos, curtinhos. né? O Tem o Cineas Demetros, Santos, né? Demetros Demetrio Galvão, Galvão, Tiago, Thiago E em cima do trem, né? é Cabeça de sol em cima é do trem. sensacional, E não agora é? lançou um livro de A haikais. Laís, não é? A Laís A Laís Romero também Romero, que está também tem aí, um livro dela, entendeu? Mátria. Eu tenho esse livro muito bom. E, e na prosa também, né? Você Nesse tem fala ali da seus Graça livros. Vilhena, né? A A Graça Graça Vilhena Vilhena é é a uma sumidade, mestra né? do haikai, escreve curto, sucinto, escreve curto com densidade, né? Exatamente. Poema para mim que é curto, denso, que tem imagem, é um grande poema. Hoje eu tava lendo um poema do Cineas. Ou não? Ele coloca lá nas redes sociais né? Sei. Sacada certeira, né? Que ele trabalha. Ele faz o contrário do que eu costumo fazer, e é difícil, né? Ele vê a imagem e ele faz um poema em cima daquela imagem. Ele fez um haikai lindo, lindo, através daquela imagem. E sem falar do nosso Salgado Maranhão, né? Nossa, Embora seja maranhense, Maranhense, mas é mas é piauiense. Você piauiense. sabe que nós demos o título de cidadão piauiense ao Piauiense. Salgado, né? Pois é. Recebeu Esse é um gigante, É o né? gigante. Recebeu o título de cidadão piauiense, foi doutor honoris causa, né? Sem falar, eu costumo dizer, não sei se você concorda, por exemplo, Teresina é a capital dos poetas. Teresina E não é nada não, Teresina tem o quê? Tem o Torquato, tem o tá Torquato, certo? Tem o Mário Faustino, Faustino, né? Que mais nós podemos citar? O H. Dobal, Gadubal, tem o Natan Natan Souza, Souza, o Climério, tem o Climério, é o Piauí de um modo geral, né? é muito forte. A nossa poesia é muito. A poesia piauiense é muito forte. A arte como um todo. Agora tem que se tornar mais conhecida, não é, Dudu? Agora Eu acho que esse é um problema tem que chegar que a nossa poesia ainda está muito restrita tem que- a um grupo muito tem que ser seleto de seleto, leitores. ele tem que Tem ampliar, chegar, tem que chegar tem Brasil que chegar ao afora. povo. Inclusive, Entendendo? também a prosa não deixa de desejar, né? Embora as pessoas escrevam um pouco romance, poucos romances, mas temos aí a Vanessa Teodoro, que escreveu um A romance, Vanessa escreve está contos, arrebentando. A Vanessa é uma revelação, né? Sérgio Agora a escreve, Denise Veras aí está se revelando. revelando, Ganhou o prêmio tá nacional, certo? Nacional agora da UBE, não ganhou é? da Felipe, E ganhou da Felipe também ano passado, junto com a né? Sérgia, né? Com a filha dos conselhos. Exatamente. Então eu acho que em termos de produção, de qualidade, o problema está, entendendo, na questão do quê? Tá certo? Do leitor. Do leitor, Porque você sabe que uma literatura para se completar, como dizia Antônio Cândido, são necessários alguns elementos, né? Tem que ter a obra, tem que ter o autor, tem que ter o meio onde a obra vai circular, mas tem que ter o coautor. O coautor é o leitor. É o principal. É o principal, ele é que faz, de certo modo, a obra, né? É ele que dá vida ao livro. Que dá vida ao livro, né? E aí, não sei se você tomou conhecimento, mas a última pesquisa realizada aí coloca que nós perdemos, nesses últimos 4 anos, quase 7 milhões de leitores. Então, é muita coisa. É um verdadeiro desastre, né? Mas me fale aí um pouco da publicação. Você tem um livrozinho que você lançou inicialmente, né? Isso Era aqui uma coletânea? é um trabalho experimental que eu fiz. Não é uma coletânea, não, são poemas. Crepúsculo, né? Crepúsculo. Aparentemente é estético, né? Porque tem aí o morro, a montanha, o sol se pondo, né? O crepúsculo é o pôr do sol. Certo. Mas também é o ocaso, né? É um declínio. E você, na época, assinava como Dudu Negrete Galiza? Negrete Galiza. Justamente cada minha cor, né? Preto, negro. Sei. E você dedicou essa obra, não é? Ao seu pai, não é? A meu pai, José Galiza, José né? José Galiza. Meu pai José Galiza. Ele gostava também de poesia, de literatura, de ler? Ele não gostava de literatura,
Ah, mas ele era um leitor de outros gêneros. sei. Inclusive, eu tenho um livro de psicologia, Ah, e eu tenho um livro que ele lia, está em casa, ainda hoje está na minha estante. Inclusive, o Fonseca Neto, nosso querido historiador Fonseca Neto, ah. trabalhou com meu pai, eles Ah, trabalharam juntos, é? foi. Ah, que Ele escreveu beleza. uma crônica Certo. sobre meu pai, né? Sei. Meu pai era mecânico de automóveis, de máquinas pesadas. É? Trabalhava na Caterpillar, Baema. Ah, E meu pai não falava inglês, né? Não falava. E aí uma máquina deu problema, um trator deu problema, ah. e não tinha jeito com esse trator. Mandaram chamar os mecânicos, né? Os Ah, especialistas da Alemanha sei. para resolver o problema. Ah, E mandaram chamar lá, aí eles disseram: "Olha, mas chame um mecânico também daqui para ficar com a gente e tal." ah. E meu pai eles ficaram olhando a máquina, falaram a língua lá, sobre a máquina, sobre o problema da máquina, e, e eles não sabiam, não conseguia resolver o problema. Mesmo os alemães, os técnicos Nem não os alemães não conseguiam? conseguiam. Aí meu pai falou: o problema é X e tal. Aí se viraram para ele, pediram para traduzir. Isso aí meu pai falou, e depois eles pensaram: poxa, é isso mesmo. E meu pai ganhou uma passagem para morar em Portugal. Mas, rapaz, que Portugal. E sensacional. ele disse que não vou nada, eu não vou deixar meus filhos, né? Eu era criancinha, né? Tinha 2 anos, né? Minhas irmãs, a mais velha tinha 3. Eu não vou deixar meus filhos, vou nada. E não fui para Portugal. Tá na crônica do Fonseca Beleza, Neto. então, maravilha. E aí depois você veio com o livro, né? Que foi lançado no ano passado. Sim, aí vem com o livro com. E você. Inicialmente você, tá entendendo? Você pode mostrar aqui. Outro aqui é o Estrepitoso Pulsar do Silêncio. O título é sensacional, não é? É. Como esse silêncio faz barulho, Como né? você faz barulho, eu gosto de trabalhar com essa coisa de antagônica, de as palavras quando elas são antagônicas, paradoxais, e elas se encontram ao mesmo tempo. Né? Aquilo que não quer dizer, ela diz, né? E você, de repente, ela se surpreende. Né? Estrepitoso é Mas barulho. inicialmente, antes de você publicar com esse título, o livro tinha sido premiado pela Monsenhor Chaves, Monsenhor não é? Chaves. Ganhou o primeiro lugar, primeiro lugar. Mas com outro título, não outro foi? título, Ou não? Olhos na Penumbra. Fale sobre isso daí, por favor. Como as coisas tomaram outra circunstância, né? Os poemas, eles fala justamente da penumbra, desse momento de obscurantismo em que vivíamos e estamos vivendo ainda, sobre esse fascismo crescente na América Latina, no mundo. Então, esse desastre, desse desgoverno passado, então eu comecei a escrever sobre isso. Mas como eu faria isso de uma forma literária? Então, eu tive que trabalhar esse texto de uma forma literária. E não descambar para o panfletarismo, né? Entendendo? Ou seja, ter essa pegada política, né? Mas ideológica, mas sem descambar. E, de certo modo, foi o que fez o Walter Salles, né? Com Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. É um filme muito bom, denunciando as mazelas, não é? Da ditadura militar, o horror, tá entendendo? Da ditadura, no caso específico da família Paiva, não é? Mas sem ser panfletário, né? Sem ser panfletário, tanto que o livro agradou a gregos e troianos, né? Sei. Então o livro... Aí você fez o lançamento, não foi? Aí fiz o lançamento pela Lamparina Editora. Maravilha, Nossa editora aí. A sua editora, lindo trabalho, maravilhoso. Eu fiquei felicíssimo, não tive nenhum problema, assim, foi tudo rápido. Eu me comuniquei com o Alcides Júnior, né? Exatamente. Essa parte de diagramação. E aí ele é muito artista, né? Ele entende, né? Você fala, ele já saca exatamente. o que vai ser feito. Olha, isso. Exatamente. E aí ele me mostrava, puxa, que legal, tal. Não, tá bom. Tal. Adorei a capa, né? De Olhos na Penumbra, com essa de Estrepitoso Pulsar do Silêncio, que é essa fumaça, sabe, essa cor preta, né? E o silêncio é isso, né? Você tá nesse... E eu adorei imensamente. Beleza. Você fez o lançamento? Fiz o lançamento na Felipe. Na Felipe, beleza. Ano passado, né? Maravilha. Maravilha, foi muito bom. E tá no Corpo a Corpo também? Já vendi. Esse é o filho único, já vendi todos. É mesmo? Mas esse é o único.
Já vendi para amigos que moram em outro estado, Sei. Bahia. Inclusive, ele foi para os Estados Unidos. Mas que Uma amiga maravilha. comprou, mandou, um professor pediu que queria literatura piauiense. Sei, Ele é professor da universidade, sei, de uma das universidades nos Estados Unidos, sei. e ela comprou os Ah, livros, 2 livros, e mandou sei. para ele. E ele traduziu até um poema, né? Olha aí, que coisa boa. Pois eu vou lhe dar uma notícia aqui, boa, ao vivo aqui, tá certo? Eu vou lhe ceder mais alguns exemplares. A Poxa, Lamparina vai lhe ceder mais alguns pô, exemplares. que Porque você não maravilha! pode ficar sem um livro, né? Poxa, que maravilha, né? Olha só. Inclusive, provavelmente eu participo do Salip, né? O Adriano me Exatamente, fez o convite é ao uma oportunidade de Salip. você Exatamente. relançar o livro lá também no Salip, né? Vai acontecer no mês de junho, Mês de né? junho. É, Eu exatamente. até data marcada, né? Tem. 6 Geralmente no é no início do mês. comecinho. Começo do Meu mês. querido, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso Simbora Cast, né? E eu gostaria que você lesse um poema, né? Pois é, aqui Escolha um poema aí, tem ou um poema. recitar, ou ler, né? Você que sabe. Tem poema, ele é estado de poesia, como diz o Chico César. Mas também é muito trabalho, você vai ter Eu que acho trabalhar. sensacional. Só Para que mim é o melhor trabalho do Chico César. Chico César. Estado de poesia. Estado de poesia. Só que esse poema, ele veio, quase não precisei trabalhá-lo. Que chama As Trilhas Virgens dos Dias Insólitos. Talvez a serena tarde seja o alarido dos loucos, o tumulto de uma vida toda a se despedir do mundo. Há uma estação sem trem. A despedida, com a mão estendida para o vazio, aguarda o adeus da tua alma delirante. Foi por você. Somente por você que rabisquei com mãos trêmulas os versos finais de um amor épico e das petúnias primitivas quase risonhas. Foi por você, somente por você, que enfrentei solitário o mar bravio e minha própria sorte e insanidade. Há um delírio pulsando no silêncio tênue da manhã sonolenta. Os primeiros passos da minha senilidade e decrepitude. Talvez eu tenha forças para o contrapeso dos dias vãos. Talvez o mundo caia de joelhos por um pequeno desvio errante. E talvez esse mundo, uma vez redivivo, puxe as rédeas da fantasia e redefina as trilhas virgens dos dias insólitos. Há uma estação para a tua despedida. Dudu Galeza, Dudu vocês vão Galiza. ouvir ainda falar muito nesse nome que está despontando aqui na nossa poesia do Piauí, do Maranhão, quiçá do Brasil, ou até mesmo do mundo. Meu querido, prazerzão, tá certo? Você ter participado aqui do nosso Simbora Cast, né? O prazer é Suas todo meu. considerações finais, por favor. O prazer é todo meu, Wellington. É dizer que eu estou nessa jornada, nessa labuta, nessa Essa peleja peleja, literária, peleja. que não é nada fácil, né? Mas a gente vai. Eu acho que com a nossa poesia aí, ela vai chegar longe, porque eu sou um cabra insistente. Insistente, né? E com muito trabalho, né? Muito trabalho e dedicação à palavra, eu acho que vai chegar longe. Continua escrevendo? Continuo escrevendo. Inclusive, também estou rumando para prosa, né? Que maravilha, então. Também escrevendo romance. Alguma coisa em vista aí, a publicação de um livro futuramente? Futuramente um livro, né? Um livro autoficcional. Maravilha, então. Tá certo, gente? Grande abraço para vocês. Dudu Galiza. Valeu. Simbora! Simbora!